Você já percebeu que tem um momento da vida que tudo de repente começa a mudar? Não com um único evento dramático, mas com pequenas rachaduras que vão surgindo onde antes parecia tudo sólido. Planos que pareciam certos começam a parecer frágeis. Relações que eram previsíveis começam a ter um tom estranho. E talvez o mais desconcertante de tudo, você começa a sentir que a pessoa que sempre foi já não parece caber completamente dentro de você. É uma sensação difícil de explicar, porque por fora muita coisa ainda parece igual, mas por dentro algo já não encaixa mais como antes. E é exatamente nesse ponto que muita gente começa a acreditar que algo está dando errado, que perdeu o rumo, que se confundiu, que talvez tenha tomado decisões equivocadas ao longo do caminho. Mas Carl Jung observou um padrão curioso ao longo de décadas, estudando o comportamento humano, um padrão que aparece repetidamente, pouco antes de mudanças profundas acontecerem. Antes dos capítulos mais significativos da vida começarem, algo quase sempre acontece primeiro. A estabilidade aparente começa a se desfazer, não porque tudo está perdido, mas porque aquilo que parecia estável talvez nunca tenha sido realmente sólido. É como viver durante anos dentro de uma casa confortável, uma casa que protege, que abriga, que parece segura, até o dia em que você começa a perceber pequenas rachaduras nas paredes. No começo, são discretas, quase invisíveis, fáceis de ignorar. Mas com o tempo, elas começam a se espalhar. E chega um momento em que você não consegue mais fingir que não estão ali. A reação natural é medo, porque ninguém gosta da sensação de que algo está se desfazendo. Principalmente quando aquilo que está se desfazendo é a própria ideia que você tinha sobre quem é. Muitas pessoas, quando chegam nesse ponto, acreditam que entraram em crise, que estão perdidas, que deveriam voltar atrás, que deveriam tentar restaurar o que existia antes. Mas Jung enxergava esse momento de outra forma. Ele percebeu que, antes de qualquer transformação real acontecer, a estrutura antiga precisa mostrar suas limitações, não como punição, mas como preparação. E talvez o mais intrigante nisso tudo seja perceber que esse processo raramente começa com clareza. Ele começa com confusão, com dúvidas que aparecem do nada, com uma sensação estranha de que aquilo que antes parecia certo, agora parece pesado. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Aquela sensação de acordar em um dia comum e perceber que algo dentro de você mudou, sem que você consiga explicar exatamente o quê. Nada aconteceu de forma dramática, mas ainda assim, tudo parece diferente. É como se você estivesse atravessando um território desconhecido, mesmo vivendo a mesma rotina de sempre. Jung observou que esses momentos não são aleatórios. Eles costumam surgir quando uma parte mais profunda da mente começa a se movimentar, quando antigas certezas deixam de sustentar quem você está se tornando. E esse é o ponto em que muita gente tenta resistir, tenta recuperar a versão antiga de si mesmo, tenta manter tudo exatamente como era. Mas existe um paradoxo silencioso nesse processo. Quanto mais você tenta segurar a versão antiga, mais desconfortável ela se torna. Como uma roupa que serviu perfeitamente durante anos, mas que agora começa a apertar. Você ainda pode usá-la, mas já não se sente confortável dentro dela. E talvez o mais inquietante seja perceber que ninguém ao redor parece notar essa mudança. O mundo continua girando normalmente, as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. Mas dentro de você, algo começou a se deslocar. E isso gera uma pergunta silenciosa. Uma pergunta que muitas vezes aparece sem palavras claras. Se tudo parece igual por fora, por que eu me sinto tão diferente por dentro? Esse é o início de uma das fases mais importantes da vida psicológica.
mas também uma das mais mal interpretadas. Porque o que parece caos, muitas vezes é apenas reorganização. O que parece perda, muitas vezes é abertura de espaço. E o que parece um erro, pode ser o primeiro sinal de que algo novo está tentando nascer. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que existem sinais muito específicos que costumam aparecer antes de um novo capítulo significativo da vida começar. Sinais discretos, silenciosos, mas profundamente reveladores. E entender esses sinais muda completamente a forma como você enxerga momentos de incerteza. Mas antes de continuar, se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se você gosta de conteúdos que exploram essas mudanças silenciosas que acontecem dentro da mente humana, vale considerar se inscrever no canal e também deixar um like neste vídeo. Não como um gesto automático, mas como uma forma de indicar que esse tipo de conteúdo merece continuar existindo. Porque, no fim das contas, muitas das mudanças mais importantes da vida começam exatamente assim, de forma silenciosa, quase invisível. E é curioso perceber que, depois que essas primeiras rachaduras aparecem, existe um segundo movimento que costuma surgir logo em seguida. Um movimento ainda mais desconfortável, porque não é apenas o mundo ao redor que muda, é a forma como você começa a enxergar a si mesmo, e é exatamente aí que a identidade antiga começa a perder força. Existe um momento curioso nesse processo que quase ninguém percebe quando está vivendo. Não é quando tudo desmorona. Não é quando algo externo muda drasticamente. É antes disso. É quando você começa a perceber que aquilo que sustentava a sua identidade já não sustenta mais. Carl Jung chamava isso de dissolução da persona. A persona é aquela versão de nós que aprendemos a apresentar ao mundo. A versão que funciona, que responde às expectativas, que cumpre papéis. Desde cedo, cada pessoa aprende, mesmo sem perceber, que certas atitudes são valorizadas, outras não. Certos comportamentos recebem aprovação, outros silêncio ou crítica. E assim, aos poucos, você constrói uma identidade que funciona socialmente. Uma máscara útil, necessária, mas que, com o tempo, pode se tornar apertada. Imagine alguém que passou anos construindo uma carreira estável. Estudou, trabalhou duro, conquistou reconhecimento. Tudo parece certo, tudo parece coerente. Até que um dia, começa a surgir uma sensação difícil de ignorar. Não é falta de competência, não é falta de resultados, é algo mais silencioso. Uma sensação de que aquilo que antes fazia sentido, agora parece vazio. O trabalho continua, a rotina continua, mas a sensação interna muda. E é nesse ponto que a maioria das pessoas tenta resistir, tenta ignorar, tenta convencer a si mesma de que é apenas cansaço, uma fase passageira. Mas Jung observou que, quando a persona começa a enfraquecer, algo dentro da mente começa a pedir espaço, partes esquecidas, interesses abandonados, desejos que ficaram adormecidos por muito tempo. No começo, eles aparecem de forma sutil, um incômodo difícil de explicar, uma pergunta que surge do nada, uma sensação de que a vida está funcionando, mas não está viva. É como viver em uma casa bonita, mas sem sentir que ela é realmente sua. E esse é um dos momentos mais delicados da jornada psicológica, porque não existe um mapa claro, não existe um aviso dizendo você está entrando em uma nova fase. Existe apenas um desconforto crescente, uma sensação de deslocamento, uma percepção de que a identidade que você construiu talvez tenha sido moldada mais pelas expectativas externas do que pelas necessidades internas. E isso gera medo, não porque a pessoa seja fraca, mas porque perder uma identidade, mesmo que ela não seja completamente verdadeira, sempre provoca insegurança. Jung comparava esse processo à troca de pele de uma serpente. Durante um tempo,
A pele antiga começa a apertar. Ela limita o movimento. Ela impede o crescimento. Mas quando começa a se soltar, surge um período vulnerável, um intervalo em que nada parece totalmente definido, nem o antigo, nem o novo. E é justamente nesse intervalo que muitas pessoas cometem um erro comum. Tentam voltar atrás, tentam recuperar a identidade antiga, tentam restaurar a versão anterior da própria vida. Mas o problema é que, quando a mente começa a mudar, voltar atrás raramente traz alívio. Na verdade, costuma trazer ainda mais desconforto. Porque algo dentro de você já percebeu que aquela versão não serve mais, mesmo que ainda pareça segura, mesmo que ainda seja conhecida. E talvez você já tenha vivido algo assim, um momento em que percebeu que estava seguindo um caminho apenas porque era esperado, ou porque sempre foi assim, ou porque parecia mais fácil continuar do que mudar. Se isso já aconteceu com você, mesmo que tenha sido de forma silenciosa, vale observar um detalhe. Nos comentários, você pode compartilhar qual foi o primeiro sinal de que algo dentro de você estava mudando, mesmo quando tudo ao redor parecia igual. Pode ter sido um pensamento recorrente, uma sensação de vazio, uma vontade inesperada de fazer algo diferente. Não precisa ser algo dramático. Às vezes, as mudanças mais profundas começam com sinais quase imperceptíveis. E escrever isso pode ajudar a enxergar um padrão que talvez ainda não esteja claro. Porque existe algo ainda mais importante que acontece logo depois que a identidade começa a rachar. Algo que, para muitas pessoas, parece assustador no começo, mas que Jung considerava essencial para qualquer transformação real. Quando a persona perde força, outra parte da mente começa a aparecer. Uma parte que ficou escondida durante anos, uma parte que contém tudo aquilo que foi ignorado, rejeitado ou esquecido. E quando essa parte começa a surgir, a sensação não é de clareza, é de confronto. Um confronto silencioso com tudo aquilo que você tentou evitar enxergar. E é exatamente nesse ponto que a jornada se torna mais intensa, porque quando essa camada começa a emergir, não é apenas a identidade que muda, é a percepção que você tem sobre si mesmo. E isso abre a porta para algo que Jung chamava de sombra. E quando a sombra começa a surgir, a vida, curiosamente, pode parecer ainda mais confusa, justamente no momento em que algo profundo está tentando se organizar. Depois que a identidade antiga começa a perder força, algo ainda mais intenso costuma surgir. Não como uma resposta, mas como um confronto silencioso. Carl Jung chamou esse momento de ascensão da sombra. E, curiosamente, é aqui que muitas pessoas acreditam que estão piorando, quando, na verdade, estão começando a enxergar com mais clareza. A sombra não é algo externo, ela não vem de fora. Ela sempre esteve ali, quietamente, esperando. Na psicologia junguiana, a sombra representa todas as partes de nós que foram rejeitadas, ignoradas ou reprimidas ao longo da vida. Emoções que não eram bem-vindas, desejos que pareciam inadequados, sonhos que foram deixados de lado porque não pareciam práticos. Com o tempo, essas partes não desaparecem, elas apenas se acumulam, ficam guardadas em um espaço profundo da mente, como sedimentos no fundo de um lago. Durante anos, a superfície pode parecer calma, clara, organizada. Mas basta um movimento mais profundo para que o fundo comece a se agitar. E quando isso acontece, a água fica turva, confusa, pesada. Não porque algo novo surgiu, mas porque algo antigo finalmente veio à tona. Esse é o paradoxo da sombra. Ela não cria o caos, ela revela o que já estava ali. Muitas vezes, esse processo começa com emoções inesperadas. Reações que parecem maiores do que deveriam. Irritações que surgem sem explicação clara. Sensações de inquietação que aparecem em momentos aparentemente comuns.
Talvez alguém que sempre foi paciente comece a se sentir impaciente. Alguém que sempre evitou conflitos comece a sentir raiva com mais facilidade. Alguém que parecia satisfeito com a própria rotina comece a sentir um vazio difícil de nomear. Essas mudanças assustam, porque parecem indicar que algo está saindo do controle. Mas Jung observou algo diferente. Ele percebeu que quando a sombra começa a emergir, não é sinal de desordem, é sinal de profundidade. É o momento em que a mente deixa de operar apenas na superfície e começa a explorar camadas mais profundas. E existe um detalhe importante aqui. A sombra não contém apenas aspectos difíceis, ela também guarda potenciais esquecidos, talentos que nunca foram desenvolvidos, forças que nunca foram testadas, partes vivas da personalidade que ficaram adormecidas por anos. Imagine alguém que sempre foi conhecido como calmo e compreensivo, sempre evitou desagradar, sempre cedeu, sempre se adaptou. Por fora, parecia equilíbrio, mas por dentro, talvez existisse uma energia reprimida, uma vontade de se posicionar, uma necessidade de se expressar. Durante anos, essa energia ficou escondida, até que um dia começa a surgir. Primeiro como irritação, depois como impaciência, depois como um desejo crescente de mudar algo. Do lado de fora, isso pode parecer negativo. Mas do ponto de vista psicológico, pode ser o surgimento de uma parte esquecida, uma parte que precisa ser reconhecida. E é exatamente isso que torna essa fase tão desconfortável, porque ela não traz respostas claras, ela traz perguntas difíceis, ela obriga a olhar para dentro, a reconhecer sentimentos que antes eram ignorados. E talvez o aspecto mais desafiador da sombra seja perceber que ela não aparece de forma organizada. Ela aparece em forma de conflito, de dúvida, de tensão interna. É como abrir a porta de um quarto escuro depois de muitos anos. No momento em que a luz entra, a primeira coisa que aparece não é beleza, é poeira, desordem, objetos esquecidos. Mas isso não significa que o quarto piorou. Significa apenas que você finalmente está vendo o que sempre esteve ali. E esse é um dos momentos mais delicados da jornada. Porque muitas pessoas, ao perceberem esse aumento de emoções intensas, acreditam que algo está errado, que estão se tornando mais negativas, mais confusas, mais instáveis. Mas Jung sugeria outra leitura. Ele dizia que quando a sombra começa a surgir, a mente está se aproximando de um ponto de integração, um ponto em que as partes esquecidas começam a pedir reconhecimento. E isso cria uma tensão interna, um conflito entre o que você sempre foi e o que está começando a emergir. É como se duas versões de você começassem a coexistir. Uma que deseja continuar no conhecido, outra que começa a desejar algo diferente. E essa tensão pode parecer caótica, mas existe um detalhe curioso que muitas pessoas só percebem depois. Quando a sombra começa a emergir, o mundo ao redor também começa a parecer diferente. Relações mudam de tom, conversas que antes pareciam naturais começam a parecer superficiais, ambientes que antes eram confortáveis começam a parecer estranhos, e pouco a pouco surge uma sensação silenciosa. Uma sensação de que você está ficando mais distante, não apenas dos outros, mas da versão antiga de si mesmo. E é exatamente nesse ponto que começa a próxima fase da jornada. Uma fase que muitas pessoas interpretam como perda, mas que, psicologicamente, pode ser uma preparação profunda, porque depois que a sombra aparece, existe um período inevitável, um período em que o barulho do mundo diminui e o silêncio começa a crescer. Um silêncio que no começo incomoda, mas que com o tempo pode se transformar em algo completamente diferente. Um tipo de solidão que não parece abandono, mas transformação.
Depois que a sombra começa a surgir, algo curioso acontece. O mundo ao redor não desaparece, mas ele começa a perder o volume. Conversas que antes pareciam naturais começam a soar vazias. Ambientes que antes pareciam familiares passam a parecer distantes. E o mais estranho é que, muitas vezes, ninguém realmente se afastou. Mas ainda assim, você começa a se sentir sozinho de um jeito diferente. Não é o tipo de solidão causada pela ausência de pessoas. É um tipo mais silencioso, mais interno. Carl Jung descreveu esse momento como uma fase inevitável do amadurecimento psicológico. Um período em que a pessoa começa a entrar no que pode ser chamado de solidão interior. Não como castigo, mas como preparação. No começo, essa fase costuma ser desconfortável, porque a mente ainda procura o barulho externo para se sentir segura. Procura distrações, procura vozes, procura qualquer coisa que evite o contato com o próprio silêncio. Mas quando esse silêncio começa a crescer, algo muda. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Pensamentos antigos retornam. Perguntas esquecidas reaparecem. Memórias ganham novos significados. E aquilo que parecia claro começa a parecer questionável. Muitas pessoas, quando chegam nesse ponto, acreditam que estão se afastando do mundo. Mas Jung observou algo diferente. Ele percebeu que, antes de mudanças profundas acontecerem, existe um período em que a pessoa precisa aprender a se sustentar internamente, sem depender tanto das validações externas, sem depender tanto do olhar dos outros. Não significa rejeitar relações, não significa se isolar do mundo. Significa que algo dentro de você começa a pedir espaço para existir, sem interferência constante. É como entrar em uma floresta silenciosa depois de passar anos em uma cidade barulhenta. No começo, o silêncio incomoda. Você sente falta do ruído, sente falta do movimento, mas se permanece ali tempo suficiente, começa a perceber outros sons, mais sutis, mais profundos. O som dos próprios passos, o ritmo da própria respiração, o movimento interno que antes era abafado pelo excesso de estímulos. Talvez esse seja um dos momentos mais transformadores da jornada, porque é nesse silêncio que perguntas importantes começam a surgir. Não perguntas superficiais, mas perguntas que mudam a forma como você se enxerga. O que realmente faz sentido para mim? O que estou fazendo apenas por hábito? O que em minha vida existe por escolha? E o que existe apenas por medo de mudar? Essas perguntas raramente aparecem quando a vida está cheia de distrações. Elas surgem quando o ruído diminui, quando a mente começa a ter espaço. Mas existe um detalhe curioso nesse processo. Muitas pessoas tentam fugir dessa fase, preenchem cada espaço vazio com atividade, trabalho, redes sociais, compromissos, qualquer coisa que evite o contato com esse silêncio interno. Mas ao fazer isso, acabam adiando algo importante, porque essa solidão não é um vazio, ela é um território de reorganização. É onde ideias antigas são revistas, onde desejos esquecidos começam a reaparecer, onde partes da identidade começam a se reposicionar. E, curiosamente, muitas das maiores mudanças da vida começam exatamente nesse tipo de silêncio. Há registros históricos que mostram isso de forma simbólica. Grandes descobertas, criações e decisões importantes muitas vezes surgiram em períodos de afastamento temporário, momentos em que a pessoa teve espaço para pensar, sem ruído, sem pressão constante, sem distração. E talvez isso explique por que essa fase, apesar de desconfortável, costuma aparecer pouco antes de mudanças significativas. Porque antes que algo novo possa nascer, o antigo precisa ser reorganizado. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe enquanto está vivendo isso. Essa fase não parece transformação, ela parece incerteza.
parece dúvida, parece sensação de estar fora do lugar. E talvez você já tenha vivido algo parecido. Um período em que começou a sentir necessidade de ficar mais sozinho, de pensar mais, de se afastar de certas conversas que antes pareciam naturais. Não porque algo deu errado, mas porque algo dentro de você começou a mudar. Se isso já aconteceu com você, mesmo que tenha sido de forma discreta, vale registrar essa percepção. Nos comentários, você pode compartilhar qual foi o momento em que você percebeu que precisava de mais silêncio ou mais tempo sozinho. E o que começou a surgir dentro de você nesse período. Não precisa ser algo dramático. Às vezes, a mudança começa com um simples afastamento temporário, um momento de reflexão, um intervalo silencioso que parecia estranho na época, mas que depois fez sentido. Porque existe algo ainda mais desafiador que surge depois dessa fase, algo que exige coragem. Não coragem no sentido grandioso, mas coragem no sentido cotidiano, a coragem de continuar caminhando, mesmo quando não existe um mapa claro, porque depois do silêncio, vem o momento em que você precisa aprender a avançar, sem saber exatamente para onde tudo está levando. Depois do silêncio, vem um momento ainda mais delicado. Não é quando tudo se resolve, é quando você percebe que precisa continuar caminhando, mesmo sem ter todas as respostas. Essa talvez seja uma das fases mais difíceis de aceitar, porque durante muito tempo aprendemos que só devemos agir quando temos certeza, quando o caminho parece claro, quando o risco parece pequeno. Mas Jung observou que os momentos mais importantes da vida raramente começam com clareza. Eles começam com incerteza, com dúvida, com a sensação de estar atravessando um território que ainda não tem nome. É como caminhar em meio a uma neblina. Você não vê o destino, não vê o caminho completo, mas consegue enxergar o próximo passo, apenas o próximo. E, curiosamente, é exatamente assim que novas identidades começam a se formar. Não com grandes decisões dramáticas, mas com pequenos movimentos silenciosos. Pequenas escolhas que, repetidas ao longo do tempo, começam a construir algo novo. Jung acreditava que durante uma crise de identidade, o maior risco não é sentir medo, é fugir do medo sem tentar entendê-lo. Porque aquilo que não é observado continua influenciando a vida de forma invisível. Imagine alguém que começa a sentir ansiedade ao pensar em mudar algo importante na própria vida. Um novo caminho profissional, uma nova forma de viver, uma nova direção. O impulso imediato costuma ser evitar essa sensação, ignorar, adiar, distrair a mente com outras coisas. Mas quando o medo é ignorado, ele não desaparece. Ele se torna mais difuso, mais confuso, mais difícil de compreender. Por outro lado, quando o medo é observado, algo curioso acontece. Ele começa a perder parte da sua força. Não porque desaparece, mas porque deixa de ser um inimigo invisível. Passa a ser algo que pode ser compreendido. Jung expressou isso de forma simples. Aquilo que permanece inconsciente tende a dirigir a vida de forma silenciosa, e é exatamente por isso que essa fase exige algo raro. Não coragem heróica, mas coragem cotidiana. A coragem de olhar para as próprias emoções, sem fugir imediatamente delas. A coragem de agir, mesmo com as mãos um pouco trêmulas. Existe uma ideia muito difundida de que a confiança precisa vir antes da ação. Mas a experiência psicológica mostra algo diferente. Na maioria das vezes, a confiança nasce depois da ação. Ela é construída passo a passo, tentativa após tentativa, erro após erro. Imagine alguém que sempre teve o desejo de fazer algo diferente, mas nunca teve coragem suficiente para começar. Durante anos, esse desejo permaneceu apenas como pensamento, algo distante, algo adiado, até que um dia surge uma pequena oportunidade.
Nada grandioso, nada perfeito, mas suficiente para dar o primeiro passo. No começo, esse passo parece insignificante, pequeno, quase irrelevante. Mas com o tempo, ele começa a criar movimento. E movimento cria identidade. Porque identidade não é algo fixo, não é um rótulo imutável. É um processo vivo, algo que se constrói a partir das experiências que você aceita viver. E esse talvez seja o ponto mais difícil dessa fase. Aprender a conviver com a incerteza. Aceitar que nem todas as respostas aparecem imediatamente. Aceitar que o caminho se revela enquanto você caminha. Muitas pessoas, quando chegam nesse ponto, tentam buscar garantias absolutas. Querem certeza, querem segurança, querem saber exatamente o que vai acontecer. Mas Jung compreendeu que a vida psicológica não funciona dessa forma. Ela se desenvolve por experimentação, por tentativa, por ajuste constante. E talvez seja por isso que essa fase costuma parecer tão desconfortável. Porque ela exige paciência, exige presença, exige disposição para continuar. Mesmo quando o terreno parece instável. Mas existe um detalhe curioso que começa a surgir quando alguém aceita esse processo. Um detalhe sutil, quase imperceptível no começo. Situações começam a parecer mais significativas, encontros inesperados começam a chamar atenção, ideias antigas começam a retornar com nova força, não como coincidências mágicas, mas como sinais de que algo interno está se reorganizando, como se a vida começasse a responder, aos poucos, às mudanças internas, e esse é um dos momentos mais intrigantes da jornada. Porque quando a pessoa começa a agir mesmo com medo, quando aceita caminhar mesmo com incerteza, o mundo externo começa a refletir essa mudança interna de formas inesperadas. Novas oportunidades aparecem, novas direções começam a surgir, novas possibilidades deixam de parecer tão distantes, não de forma repentina, mas gradual, silenciosa. E é exatamente nesse ponto que começam a surgir os sinais mais claros de que um novo capítulo pode estar se aproximando. Sinais que, quando vistos de fora, parecem coincidência, mas que, quando observados com atenção, revelam um padrão que Jung estudou profundamente, um padrão que costuma aparecer pouco antes das fases mais significativas da vida começarem. E entender esses sinais pode mudar completamente a forma como você interpreta momentos de caos e incerteza, porque aquilo que parece desordem pode ser, na verdade, o início de algo que ainda não mostrou sua forma completa. Existe um momento curioso nesse processo, um momento que muitas pessoas só percebem depois que tudo já mudou. Mas enquanto estão vivendo, ele passa quase despercebido. É quando, mesmo em meio à incerteza, algo dentro de você começa a se alinhar. Não de forma perfeita, não com todas as respostas, mas como um leve ajuste interno, como se partes que antes estavam desconectadas começassem a fazer sentido. Carl Jung observou que quando uma pessoa começa a se aproximar de quem realmente é, o mundo externo muitas vezes começa a refletir isso de maneiras sutis. Não como algo místico, mas como um efeito natural de mudança de percepção. Você começa a notar coisas que antes ignorava. Começa a se abrir para possibilidades que antes não enxergava. Começa a reconhecer caminhos que sempre estiveram ali, mas nunca pareciam acessíveis. E isso cria uma sensação estranha. Como se certos acontecimentos começassem a ter mais significado, encontros inesperados, ideias que retornam no momento certo, oportunidades que aparecem de forma quase discreta. Do lado de fora, tudo pode parecer coincidência, mas, do lado de dentro, existe uma percepção diferente, como se algo estivesse aos poucos se organizando. Jung chamou esse tipo de experiência de sincronicidade. Mas, mais importante do que o nome, é o que ela representa. Não é sobre destino,
Não é sobre controle, é sobre alinhamento. Quando você começa a se mover internamente, sua forma de ver o mundo muda. E ao mudar a forma de ver, você também muda a forma de responder ao que aparece. E isso, por si só, já altera o caminho. Mas existe um paradoxo que permanece. Antes desse alinhamento se tornar claro, quase sempre existe um período de caos. Um período em que tudo parece instável. Trabalho, relações, certezas. Nada parece completamente firme. E é justamente por isso que esse momento é tão mal interpretado. Porque enquanto está acontecendo, parece desorganização, parece erro, parece perda de controle. Mas olhando com mais profundidade, pode ser reorganização, pode ser espaço sendo criado, pode ser a estrutura antiga cedendo para que algo mais coerente possa surgir. E talvez o sinal mais claro de que um novo capítulo está se aproximando seja esse. Você percebe que já não consegue mais viver da mesma forma que antes. Não porque algo externo te obrigou, mas porque algo interno mudou. Uma sensação simples, silenciosa, mas firme. Como perceber que uma fase terminou, mesmo que nada oficialmente tenha acabado. E isso pode acontecer em um dia comum. Sem anúncio, sem aviso, você acorda, olha ao redor e percebe que a vida que antes parecia suficiente já não encaixa mais da mesma forma. E, ao mesmo tempo, ainda não existe um novo formato completamente definido. Esse intervalo pode parecer desconfortável, mas ele carrega algo importante. Ele mostra que a mudança já começou, mesmo que ainda não esteja visível por completo. E quando você olha para trás, depois de atravessar esse processo, algo se torna claro. Aquele período que parecia confuso, aquela fase que parecia instável, aquela sensação de estar perdido, não era ausência de caminho, era construção, era ajuste, era o início de algo que precisava de espaço para surgir. E talvez a ideia mais importante que Jung deixou seja essa: você não se torna quem é adicionando camadas, você se torna quem é, deixando cair aquilo que nunca foi realmente seu. E esse processo não acontece de forma rápida, nem confortável, mas ele acontece silenciosamente, passo a passo. E se você chegou até aqui, talvez já esteja mais próximo desse processo do que imagina. Talvez aquelas dúvidas recentes, aquela sensação de mudança, aquele desconforto difícil de explicar, não sejam sinais de que algo está dando errado, mas sinais de que algo está começando a se reorganizar. E se esse tipo de conteúdo fez sentido para você, se de alguma forma você se reconheceu nessas fases, vale considerar se inscrever no canal e deixar um like neste vídeo. Não como um gesto automático, mas como uma forma de continuar trazendo esse tipo de reflexão que muitas vezes não aparece com clareza no dia a dia. E, se quiser levar essa reflexão um pouco além, você pode compartilhar nos comentários. Em que momento da sua vida você percebeu que algo estava mudando, antes mesmo de entender o que aquilo significava? Porque às vezes, quando você revisita esses momentos, percebe que o que parecia confusão era, na verdade, o começo de algo que ainda não tinha nome.